Olá amigos, aqui é Jim das Selvas trazendo mais notícias do front italiano no primeiro dia do desembarque das forças aliadas na Sicília. Hoje é 10 de julho de 43, estamos acompanhando elementos do 2º Batalhão da 55ª Divisão de Paraquedistas, comandados pelo coronel James Gavin, que ocupou uma área na região de Piano Lupo, a cerca de 12 km da área de desembarque nas praias de Gela. Ao longo do dia, recebemos informações do deslocamento de forças inimigas em nossa direção, provavelmente componentes da Hermann Göring Division, comandadas pelo general Paul Conrad. Assim que recebemos essa informação, iniciamos a preparação para a defesa de nossa posição. Para esta batalha, contaremos com um grupo de metralhadora pesada, no caso M2HB, mais conhecida como a Browning .50. Esta metralhadora vai ser muito importante, pois, apesar de não ter poder de penetração em tanques, pode causar danos da infantaria mecanizada da divisão Hermann Göring. Contaremos ainda com 2 equipes de metralhadoras leves M19-19A4 calibre .30. Teremos 2 morteiros de 60 mm, um time portando bazuca, e finalmente 2 pelotões de paraquedistas, com complementos de rifles antitanque, snipers e bazucas. Em relação às forças inimigas, não temos muitas informações, mas supomos que seja uma força de armas combinadas, que contém blindados, infantaria mecanizada e infantaria. Nossos objetivos primários são a manutenção do edifício central do complexo, as fortificações que estão na sua proximidade, o maior número possível de baixas das forças inimigas e a verificação da atividade inimiga na região da extrema esquerda do fronte. Levando em conta que não prevemos a chegada de reforços ou suprimentos no futuro próximo, procedemos à disposição dos nossos recursos. A equipe com a metralhadora pesada ficará disposta na construção no centro do mapa, de onde pode fazer a cobertura de fogo de praticamente todas as posições inimigas. Uma metralhadora leve será disposta no flanco esquerdo do front e a outra no flanco direito. A ideia, no caso, é impedir que a concentração de recursos em um mesmo ponto os torne vulneráveis ao ataque de artilharia ou supressão inimiga, além de permitir um campo de tiro em diagonal das forças de ataque. Um dos grupos de morteiro deverá se posicionar em trincheiras logo atrás da equipe de observação, que estará disposto no 2º andar do prédio central. O outro grupo de morteiros será colocado em reserva, protegido provavelmente nos edifícios do complexo central. Um esquadrão de paraquedistas será deslocado para a extrema esquerda do mapa para verificar a atividade inimiga naquele setor. Um esquadrão será deslocado para a reserva próxima à área das trincheiras. E, finalmente, 2 pelotões de paraquedistas deverão estar dispostos como defesa primária do complexo central de trincheiras. Ao ouvir o som de veículos, minhas tropas começam a se deslocar no sentido das posições pré-determinadas. No mesmo momento, o inimigo inicia um bombardeio com fumaça, o que prenuncia a proximidade do ataque. O esquadrão de paraquedistas da esquerda rapidamente inicia o reconhecimento daquela região. Mais fumaça no setor. O primeiro contato acontece no extremo esquerdo do front e a primeira baixa.
Enquanto isso, o time com a metralhadora leve já se encontra posicionado à esquerda do mapa, onde pode impedir o assalto ao complexo central por esse lado. Meu esquadrão de reconhecimento finaliza a resistência das forças alemãs no flanco esquerdo. Did you see that? As tropas alemãs iniciam o ataque. É possível ver a movimentação intensa de tropas de infantaria. A tentativa de supressão da casa do complexo central. Felizmente ainda não observamos a presença de veículos blindados. Enemy infantry sighted. Contact. Enemy vehicle. O que eu estava dizendo mesmo? Sem veículos? Parece que o reposicionamento que eu fiz com as metralhadoras do lado direito está rendendo bons frutos. Dois veículos. Headshot? Uau! Outro headshot? Ela, metralhadora? A batalha se intensifica. A superioridade de fogo do inimigo acaba por se manifestar. Para manter alguma chance de ficar nesta posição, parece claro que vai ser necessário suprimir a base de metralhadoras do inimigo. Parece que a artilharia inimiga está tentando destruir o meu time de metralhadoras ali à direita. Vou ter que mudar de lugar. Aí, na hora certa. Oh. Problemas. Um par deles.
You burn, you mother. Acho que é tempo de tentar uma supressão agora das metralhadoras. Missão cumprida. Enquanto isso, o esquadrão que se deslocou para investigar as atividades alemãs retorna e ajuda a manter o inimigo sob fogo cruzado. Acho que chegou a hora de ousar um pouco e tentar fazer um movimento de flanco para aumentar a pressão em cima das tropas inimigas. Enemy infantry ahead. Chegou o momento de usar o meu esquadrão de reserva. As forças alemãs tentam desesperadamente um ataque frontal. Stay alert. Enemy troops ahead.
luta se torna desesperada e violenta. As forças alemãs parecem estar começando a recuar. Eles estão se retirando em todas as frentes. Ainda existe um foco de resistência. A vitória é nossa. Fire for effect, over. Foi uma vitória tática, mas uma verdadeira vitória de pirro. Perdemos 50% de nossas forças. Não investigamos apropriadamente as atividades alemãs em nosso flanco esquerdo e gastamos toda a nossa munição para os morteiros. O posicionamento das metralhadoras leves nos flancos mostrou ser um acerto tático, uma vez que evitou a sua supressão pelos morteiros inimigos e permitiu que aprisionasse os alemães em fogo cruzado. Os nossos morteiros, por outro lado, foram bem utilizados na supressão das metralhadoras alemãs. Esta vitória, apesar de modesta, foi importante, pois foi mantida uma posição elevada que permitiria, caso fosse tomado pelos alemães, um ataque por artilharia nas áreas de desembarque do 7º Exército. Mas a batalha ainda não terminou. Forças da divisão Hermann Göring certamente vão tentar deslocar os paraquedistas dessa área. O que nos resta é reorganizar nossas forças e nos preparar para a próxima batalha. Espero que vocês tenham gostado desse After Action Report e espero encontrá-los na próxima batalha.
Fiquem bem, fiquem seguros e usem máscara. Namastê.